3 lições a partir do assassinato de Elvino Dias e Paulo Gwambe. Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana, aqui no canal Laisone. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana, um programa que acontece todas as quartas-feiras, aqui no canal Laisone, trazendo para perto de si algumas lições que nos edificam, quer em termos de reflexão, quer em termos de orientação da nossa vida, a partir de algum contexto particular. E para as lições de hoje, qual é o contexto? Conforme dissemos na introdução, o contexto é o assassinato de Elvino Dias e Paulo Gwambe, 2 atores políticos que se tornaram notáveis nestas 7ª eleições gerais por causa dessas contestações dos resultados e dessas manifestações que estamos a viver. Vale a pena lhe recordar que ontem os bispos publicaram um comunicado em que chamavam a atenção à necessidade de reposição da verdade eleitoral como forma de devolver a confiança aos órgãos eleitorais e aos dirigentes desses mesmos órgãos. Porém, as manifestações, a onda de violência vai aumentando até ao extremo em que nós tivemos o assassinato desses 2 nossos irmãos naquela noite do dia 18 de outubro. Então, olhando para este fato do assassinato desses 2 nossos irmãos que hoje vão a enterrar, e olhando para o contexto em que esses 2 exerceram a sua voz política, Elvino como advogado e Paulo Gwambe como pertencente ao partido Podemos e mandatário do partido, vale a pena olhar para esse fenômeno e enquadrá-lo dentro de um contexto geral e a partir desse enquadramento extrairmos umas lições que hão de ser aprendizagem para nós. Vale a pena olhar para este assassinato no contexto de vários outros assassinatos por motivações políticas. É verdade que a polícia adiantou dizendo que teriam sido motivos passionais que levariam àquele fatídico assassinato, mas tudo leva a crer, olhando para a opinião pública geral, tudo leva a crer que se trata de motivações políticas e motivações ligadas ao fato de que Elvino Dias estava a trazer narrativas e com provas de editais de que os resultados que estão sendo publicados provisoriamente pela CNE não são verdadeiros e procurava mostrar quais são os resultados verdadeiros. Isso ele teria mostrado em vários vídeos que por causa disso estava sendo ameaçado, mas que não iria voltar atrás porque a verdade precisa de se impor, precisa de ser aceita independentemente da vida das pessoas. Olhemos para essas declarações que ele fez, olhemos para o que aconteceu com ele e também olhemos para a nível de todo o mundo em que várias personalidades que tentaram chamar a atenção e fizeram pronunciamentos contra o que o sistema vigente preconiza, acabaram sendo assassinados, mortos ou silenciados. Então vale a pena olhar para esse fenômeno e a partir desse fenômeno trazer para si 3 lições da semana. Neste sentido, qual seria a primeira lição da semana? A primeira lição da semana diz o seguinte: a existência de pessoas inconformadas com um sistema que se revela corrupto, que se revela sem autoridade moral, que se revela injusto e até fraudulento, quase sempre provoca perseguições, ameaças e, como no nosso caso, assassinatos dessas mesmas pessoas quando elas abrem a boca, falam e procuram denunciar esse mesmo sistema. Essa é a primeira lição da semana. A existência de pessoas inconformadas com um sistema que se revela injusto sempre provoca perseguições dessas mesmas pessoas, ameaças e até mortes.
dessas mesmas pessoas quando elas ousam falar, ousam denunciar. O que você acha dessa primeira lição da semana? Se você acha que estou certo ao falar assim, então, por favor, se ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de colocar o seu like. Claro, se você concorda com essa primeira lição. Mas adianto dizer que a terceira lição é de extrema importância para você. Por favor, fique até ao final deste vídeo. Qual seria a segunda lição da semana? A segunda lição da semana diz o seguinte. Essa também é interessante. O silenciamento de pessoas que desafiam o sistema e falam a verdade nunca poderá silenciar a verdade. Veja bem isso. O silenciamento de pessoas que desafiam o sistema e falam a verdade nunca poderá silenciar a verdade. Antes, pelo contrário, esse silenciamento atiça mais a imposição da verdade por meio de várias outras formas, que podem ser músicas, pode ser educação, pode ser televisão, pode ser pregações, várias outras formas. E coloca essas mesmas pessoas na história do país e na memória dos cidadãos, tornando-se assim heróis do povo. É interessante essa segunda lição da semana. Deixe-me ler bem para você. O silenciamento de pessoas que desafiam o sistema e falam a verdade nunca poderá silenciar a verdade. Antes, pelo contrário, atiça mais a imposição da verdade por meio de várias outras formas e coloca essas mesmas pessoas na história do país e na memória dos cidadãos, tornando-se assim verdadeiros heróis do povo. O que você acha dessa segunda lição da semana? Olhe para esse assassinato de Elvino Dias e Paulo Gwambe e olhe para a onda de manifestações que estão a acontecer, infelizmente, de forma violenta, o que também não deve ser. Olhe também para o assassinato de todas aquelas pessoas que, morrendo nesse contexto, depois houve várias reações, várias imposições dessa mesma verdade de várias outras formas. Há quem diga que o assassinato de Martin Luther King Jr. e as suas lutas, tudo isso levou a que, hoje, no século XXI, pudéssemos ter um presidente americano negro. Concorda você com essa ligação? Se você concorda, isso mostra que as imposições, quando nós silenciamos pessoas que falam a verdade, esse silenciamento é dessas pessoas, mas não da verdade. E antes, pelo contrário, quando essas pessoas são silenciadas, essa verdade é marcada de forma mais marcante, de forma mais incisiva. Veja só a forma como os bispos falam no seu comunicado, de forma incisiva, de forma presente, de forma impactante. E veja também como as pessoas estão a reagir, as pessoas que estão a participar do velório, estão a participar dessa manifestação do enterro de Elvino Dias e de Paulo Gwambe. Concorda comigo? Concorda com essa lição? Coloque os seus comentários. Eu gostaria de ver o que você acha dessa segunda lição da semana e da primeira lição da semana também. Para irmos à terceira lição da semana, que hoje disse que é muito importante para você, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Muito bom, nós estamos nesse contexto de tentar cavar 3 lições a partir do assassinato de Elvino Dias e Paulo Gwambe, que adianto também dizer que não são tanto lições, mas sim constatações ou ilações que nos levam à reflexão. Nesse sentido, qual seria a terceira lição da semana? A terceira lição da semana diz o seguinte, veja, a necessidade de reposição da justiça diante de morte de pessoas assassinadas por causa de denunciarem o sistema injusto, denuncia também o grau de seriedade do sistema de justiça e do seu comprometimento com a verdade. Estamos a dizer o seguinte, em poucas palavras. Quando temos esse tipo de assassinatos,
Se o sistema da justiça leva esse problema a sério e julga seriamente, isso mostra que esse sistema de justiça é sério, é comprometido. Mas, quando o sistema de justiça banaliza o processo de pesquisa, de investigação desses fenômenos, desses fatos, isso mostra também ou denuncia a banalização desse sistema de justiça. No caso concreto, foram assassinados Elvino Dias e Paulo Guambe. Vamos ver o tipo de investigação que vai se fazer e o tipo de seriedade que vai se colocar nessas investigações. É verdade que todas as pessoas, quer a nível internacional, quer a nível nacional, pessoas e organismos reconhecidos estão a exigir uma investigação séria deste problema. Por quê? Porque a investigação séria desse problema revela também a seriedade dos nossos órgãos de justiça. Por isso, essa terceira lição, mais do que lição, é também uma convocação ou um apelo que os órgãos da justiça levem a sério, de facto, esse assassinato, esse problema, investiguem de facto e tragam uma solução que possa caber no imaginário coletivo dos moçambicanos, que possam até dizer, graças a Deus, a justiça foi feita por causa desse assassinato desses dois nossos irmãos. Portanto, são 3 lições da semana que aqui acabamos de apresentar. A primeira lição está ligada ao fato de que a existência de pessoas que incomodam um sistema injusto sempre leva a perseguições e até a mortes. Essa é a primeira constatação, a primeira lição. Enquanto a segunda lição diz que o silenciamento de pessoas que denunciam, que falam a verdade, não é silenciamento da verdade. Antes, pelo contrário, quando essas pessoas são silenciadas, a verdade se impõe de várias outras formas, fazendo dessas pessoas parte da história do povo, parte da memória dos cidadãos e automaticamente heróis do povo. E a terceira lição da semana diz a necessidade da reposição da justiça. Quando essas pessoas são mortas, há de denunciar também o grau de seriedade do sistema da justiça e do seu comprometimento da verdade. Quero acreditar que você gostou dessas 3 lições da semana. Coloque aqui os seus comentários, ative o sininho das notificações e inscreva-se nesse canal se ainda não se inscreveu. E não se esqueça de partilhar este vídeo com todos aqueles que se identificam com a causa em que o nosso país está nesse momento. E eu paro por aqui, espero por si no próximo vídeo. Tchau!